O ano de 2022 e janeiro de 2023 tem sido violento para os profissionais da imprensa no Brasil. Nos primeiros 7 meses do ano passado, foram registrados 66 agressões graves que resolveram episódios de violência física, destruição de equipamentos, ameaças e assassinatos. Esses números representam um crescimento de 69,2% em comparação com o mesmo período do ano de 2021, que teve 39 casos. Os dados são do monitoramento de ataques contra jornalistas feita pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE. O cenário geral de ataques também se agravou de janeiro a junho de 2022. Foram identificados 291 alertas totais de violações da liberdade de imprensa, sendo 15,5% a mais do que os primeiros 7 meses do ano passado. Esse caso inclui também as situações mais críticas de agressões e hostilização. O caso mais recente, que foi com um profissional da TV Itaporã, afiliada do Grupo Record, em Salvador, na Bahia, que foram agredidos no último dia 16 de janeiro, durante a gravação de uma reportagem. A jornalista Tarsila Alvarindo e o repórter cinematográfico George Luiz gravavam uma reportagem sobre a morte de um motociclista, quando os supostos familiares da vítima avançaram contra os profissionais da imprensa. Em que 2 homens caminham, olha só, em direção à equipe de reportagem e agridem a jornalista Tarsila Alvarindo, o cinegrafista George Luiz e o motorista Marcos Oliveira. A polícia militar informou que conduziu 2 pessoas à delegacia. A Polícia Civil disse que o caso foi registrado na 12ª Delegacia de Itapuã. Já em São Paulo, durante a cobertura das paralisações pelo país, jornalistas da Record TV também foram hostilizados e agredidos. Anderson Henrique, da TV Tati, afiliada em Campinas, pediu ajuda ao vivo para poder fazer o trabalho dele. Em São Paulo, a repórter Paola Viana também mostra um homem sendo detido por estar armado na manifestação, quando foi cercada por um grupo que impediu as imagens. Durante a cobertura do atropelamento de ao menos 7 pessoas na rodovia Washington Luiz, em Mirassol, interior paulista, o repórter Yuri Macri foi interrompido quando entrava ao vivo e perseguido pelos manifestantes. Em Santa Catarina, o repórter Oswaldo Sagas estava no meio da rodovia quando um grupo cercou o jornalista e o cinegrafista e exigiu que eles saíssem do local. Já em Porto Alegre, a repórter Dayana Dali, em seguida, também foi hostilizada por manifestantes. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais divulgaram uma nota conjunta, repudiando os casos. E não só foram jornalistas da Record TV que foram agredidos. Profissionais da Rede Globo, SBT e emissoras de rádio também já sofreram algum tipo de agressão ou hostilização, principalmente nas últimas eleições presidenciais. Com todo o ato alarmante, a Federação dos Jornalistas fez uma assembleia através da TV PUC e pela internet em São Paulo para debater o que fazer com a série de agressões contra os profissionais da comunicação. A advogada Ana Amélia destaca que o jornalismo, que é um dos principais pilares da sociedade, está sendo ferido e as autoridades não fazem nada. Também, de perseguição e de discriminação acontece também no mundo jurídico, principalmente com as mulheres. O mundo jurídico não está isento disso, muito pelo contrário. É um ambiente muito difícil para as mulheres, onde o machismo é muito presente, forte e que demanda uma resistência muito grande das mulheres. E falando especificamente sobre a questão do jornalismo e da democracia, eu quero fazer um paralelo entre a advocacia e o jornalismo. E essa gravíssima situação chegou agora a um ápice. Estamos aqui juntos para dizer que basta. E basta novamente, estamos aqui para dizer que basta. Em situações normais, o jornalismo ele não é, nem poderia ser uma profissão de risco. Então isso é uma primeira questão. E assim, eu abro um parênteses para dizer o seguinte, às vezes a gente tem que conversar com jornalistas porque eles são agredidos na rua e depois o cara vai para casa.
como se fosse parte da nossa profissão. E não é parte da nossa profissão. Qualquer agressão tem que ser feito BO, tem que ser registrado, tem que ser investigado e tem que ser punido. O fato é que no Brasil, nos últimos anos, a violência contra os profissionais é uma preocupação constante e crescente da nossa categoria inteira. Jornalistas são agredidos pelo poder de Estado, notadamente pela polícia militar, sobretudo em situações de rua, o que tem deixado algumas vezes em alguns companheiros e companheiras graves sequelas. Jornalistas são perseguidos judicialmente e, infelizmente, nisso aqui se inclui até mesmo o Supremo Tribunal Federal. Jornalistas são agredidos por manifestantes de diversos matizes a partir do agravamento das tensões políticas que a gente vive no Brasil. E desde 2019, os jornalistas são agredidos principalmente pelo chefe de Estado no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. E os números deixam clara essa situação. O relatório anual da FENAGE mostra uma espantosa progressão recente. Passamos de 135 agressões a jornalistas no Brasil em 2018 para 430 em 2021. Com Bolsonaro no governo, portanto, há 3 vezes mais agressões a jornalistas do que havia antes, mais do que uma por dia. Desde que chegou à presidência, além disso, ele é o principal agressor. Em 2021, no ano passado, Bolsonaro realizou 147 agressões a jornalistas, 34% do total nacional que a gente contabilizou. Esse cenário de extrema gravidade ele é confirmado por todas as entidades que fazem acompanhamentos desse tipo. A Abrage registrou 353 ataques a jornalistas do início do ano até a semana passada. O repórter Bruno Mota e o repórter cinematográfico Alexandre Prazzoli, da TV Centro-América, afiliada da Rede Globo, foram agredidos pelo produtor rural Jorge Mernes, da Algodeira Cotton. Jorge, durante a produção de uma reportagem sobre o combate a incêndios na região do Campinho, em Lucas do Rio Verde, a equipe pediu para gravar dentro do local, mas a solicitação foi recusada. Então, saiu do lugar. Quando estava ao lado de fora, a dupla foi surpreendida pelo proprietário, que se aproximou e tentou pegar a câmera da equipe. Jorge estava exaltado e chegou a tomar o celular funcional do repórter. Ele só devolveu depois de muita insistência. Ainda no fórum extraordinário, entre os jornalistas e profissionais da comunicação, o vice-presidente da FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas do Brasil, disse que sofrer uma agressão e ir para casa como se nada tivesse acontecido é inaceitável e medidas devem ser tomadas.